Bem-vindos a mais um episódio de Edificando Famílias na Fé. Eu sou o pastor Brian, essa é a minha querida esposa, a dona Rebeca, e estamos contentes com a sua presença conosco hoje. Nós vamos continuar falando sobre a educação dos nossos filhos, né? A Bíblia claramente nos ensina, como nós já temos visto, a importância dos filhos obedecer aos pais, e também nós pais, em Provérbios, vemos que temos a responsabilidade de educar, treinar os nossos filhos para que quando eles envelhecerem eles vão continuar no caminho que Deus tem para eles. E semana passada a última vez nós vemos mais sobre na mesa, né, e na refeição, e como isso é uma ferramenta maravilhosa, um tempo maravilhoso realmente para nos ajudar como pais de educar e treinar os nossos filhos. Mas também, obviamente, o tempo na mesa é curta, né? Nós temos 3 refeições. Se você come café da manhã, almoço e jantar, talvez um chá à tarde, talvez um café à tarde, mas geralmente 3 refeições. Então 3 tempos, né? Durante o dia, obviamente, não é o suficiente para estabelecer, para treinar, para disciplinar, para criar os seus filhos corretamente, completamente. Então, tem o resto do dia, né? Tem o restante das coisas que nós temos que estar fazendo. E, então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, tentando dar umas ferramentas, umas ideias aqui nessa área tão importante, nesse tempo de vida. O mais cedo que nós conseguimos treinar os nossos filhos, o melhor. O mais cedo que nós estabelecemos, obviamente tem o alicerce, né? O alicerce tem que ser colocado antes que o resto. Então tem que ser nesse tempo de vida, antes que eles começam a andar, algumas coisas até antes que eles começam a engatinhar. E estamos utilizando esse tempo para construir os alicerces, para que nós possamos ter alicerces fortes. E com esses alicerces fortes nós podemos construir boas paredes e uma boa estrutura na criação dos nossos filhos. Sim, ok. Nós já falamos da mesa. Vamos falar do resto da dia. Quando ele está gatinhando e começando de andar, ok? Eles começam de bagunça. E você sabe isso. Se você tem uma criança, você sabe que nessa idade eles ficam mais uma bagunça. Então, vamos falar sobre algumas coisas. Olha, nessa idade, não é para você tirar tudo do mão dele, vamos dizer, ok? Se eu tenho o copo de água, está na mesa, e eles estão pegando rapidinho com a mão, não tira e coloca em outro local. Fala não. E se eles não obedecem, um tapa na mão. Olha, o tapa na mão não matou ninguém, ok? Eles não vão virar em pânico porque você tá... Fala pra ele, não. Agora, coisa pra tirar da habilidade de eles pegar, coisas que vão matar eles. Por exemplo, produtos de limpeza. Coloque mais pra cima. Remédio, mais pra cima. Porque esse é perigoso. Mas o copo de água não é perigoso. Então deixa. Muitos de vocês não têm em casa, vocês não têm livros e não têm decorações, tá bom. Mas pega alguma coisa, por exemplo, o controle de televisão é boa ferramenta. Eu não conheço nenhum brasileiro que não tem controle de televisão em casa. Escolhe isso para treinamento, ok? Deixa ela onde o neném pode pegar, por exemplo, a mesinha ou no sofá. Algumas pessoas deixam no sofá. E quando ele vai para tocar, fala, não, esse é meu, não. Use isso para treinamento. Que o controle de televisão não é para eles brincar. Não é para eles brincar que é o celular, jogar, não. Porque você vai precisar isso para ligar sua televisão. Não que eu concordo com tudo que você assiste, mas escolha uma coisa, um copo de água, o controle de televisão, alguma coisa que
que é comum, que não machuca, que todo mundo tem, e coloca um lugar e treina eles que eles não podem tocar, dá um limite para eles e fica consistente. Eles não podem brincar com isso, não. Nós temos brinquedos, nós compramos brinquedos para criança e os brinquedos são para as crianças brincar. Coisas que são nossos, deixando a criança fazer o que quiser com o que quiser, não está ajudando eles e nem a nós. E nós temos que estabelecer limites, não tirando as coisas necessariamente do alcance da criança, mas ensinando a criança, não, esse não é para você, esse você não toca. Não, eu não preciso tirar do alcance da criança. Por quê? Porque eu ensinei ela, esse não. Então, a criança, quando a criança está começando a comer sólidos e tudo mais, a sua mãozinha sempre vai para todas as coisas, né? E esse é o tempo oportuno, perfeito, para estar ensinando essa criança não. Quando você vai beber uma coisa e a criança está no seu colo, ela vai pegar aquele copo, você fala não. E não é só falar não, você tem que ensinar aquela criança que não, se for desobedecido, tem consequências. Então você falou não, se a mão voltar ou continuar, tem que ter aquele tapinha na mão. E de começo, obviamente, não vai ser um tapinha tão forte, né? Um tapinha só para pegar atenção, para que eles reconhecem que o não tem consequência. Agora, se continuar, aí a tapa vai mais forte, cada vez naquela sequência de ensinamento, né? Então, a mão foi para uma coisa, falou não, ela olhou para você, voltou para lá, se dá um tapa, juntamente com o segundo não. Então, não o terceiro, não o quarto, o segundo não, já vai aquele tapa, ensinando quando eu falei não, tem que obedecer. E isso, todo lugar da casa, eles vão aprender que não é não e sim é sim. Nós recentemente, nos nossos cursos, aprendemos sobre a importância da sua integridade, né? E a sua palavra sendo verdadeira e as pessoas podendo confiar na sua palavra. E a sua criança, seu filho, sua filha, também tem que ter essa confiança na sua palavra. Se você falou não, é não. Se você falou sim, é sim. E nessa idade, precisamos estabelecer os limites, né? É interessante. Olha, gente, tantas crianças que foi queimada porque eles pegavam um copo de café fresco que acabei de sair do cozinhado e está fervendo ainda. E eles, porque o mãe não colocou limite, o mãe nunca ensinou eles não toca, porque eles pegou o mão tentava de pegar e o mãe pega o copo e tira fora do alcance deles. Não, eles precisam aprender aqui, sem mudar o copo, eu não posso tocar, porque essa não é uma piada e muitas vezes eles estão tentando de pegar e todo mundo está rindo. Ele é tão fofo, olha, ele queria beber o café já. Não que ele queria seu café já. Ele não tem limites, ele não foi ensinado, então ele está pegando tudo de colocar na boca. E para ele, se você teve um copo de Cândida, ele vai tomar. Porque ele não tem limite, ele não sabe o que é, não que ele está querendo café. É você que está fazendo isso. Então, todo mundo rindo, ele está aprendendo. Se eu desobedece, é engraçado. E minha mãe vai ficar feliz se eu desobedece. Risada interpretado, felicidade. Isso. Minha avó vai pegar o celular e gravar. Que fofo, todo mundo olha o que ele está fazendo. Não é fofo, não. E quando ele está queimado, quem é culpada? Realmente, mamãe, é sua culpa. Vovó, é sua culpa. Pai. Para com isso. Quando eles estão tentando de pegar coisas e colocar na boca, esse é como um neném sim, ele está fazendo experiências. O que é isso? O que é isso? E a única coisa que ele sabe é da boca. Esse não significa que ele gosta de café. E eu estou cansada demais de ver crianças pequenininhos e as mães, ele já queria café, olha aqui.
Não, ele não tem limite e ele está tentando de explorar. E o mãe não colocou os limites seguros para ele. E quando ele queima, é sua culpa, mamãe. Então, não é engraçado. Quando eles fazem isso, não. Não. Ele tem o copo dele. Você tem seu copo. A neném, ele vai... Se você dar água, ele vai engasgar no copo, porque vai rápido, ele não aguenta. Ele fica... Esse não é engraçado. E o que a mãe fala? Fica cuidado. Fica cuidado. Mamãe, essa é sua culpa. Ele não é pronto para isso. Então aprende o que eles podem fazer e não pode fazer. Decide, coloca um limite e para com isso. Se ele não tem a capacidade de largar da mamadeira ainda, então você ele não deve estar tocando nas coisas que tem líquido, não importa se é frio ou quente, para que ele possa lembrar, ou para que ele possa aprender. Ao desenvolver a capacidade, aí sim a gente ensina, mas o copo dele é o copo dele, o copo do pai é o copo do pai, o copo da mãe é o copo da mãe. E uma das razões que nós estamos fazendo isso, não que, bem, as pessoas que não querem a criança, né, babando no seu copo, perfeito, né? Mas não é essa a razão principal. A razão principal é que nós estamos tentando ensinar, isso não é seu, isso é meu. Então estamos estabelecendo limites, estamos estabelecendo aqui você pode tocar, aqui você não pode tocar. Então, não é que eu não quero que meu filho mais velho beba do meu copo, eu não tenho problema nenhum com isso. Não, meu filho não faz isso porque ele aprendeu como criança que não toca nas coisas dos outros. Mas o que nós queremos é, nessa idade, estabelecer os limites. Não, não, sim, sim. A criança, ele sempre vai estar empurrando os limites. Ele sempre vai estar testando se você está falando a verdade ou não. Se você falar não e a mão voltar para frente, é porque ele ainda não aprendeu que você... ou talvez você não é sério o suficiente, não cumpre a sua parte, né? Então a criança, ele sempre vai estar empurrando ali para ver quais paredes são fixas e quais não são. O que é fixo, o que não é fixo. E temos que lembrar que as paredes que nós construímos para uma casa, os tetos, é tudo para a nossa proteção. Não é uma cadeia. É para nos proteger do sol, é para nos proteger da chuva, é para nos proteger dos ladrões. E as coisas que você está fazendo para essa criança nesse momento é para proteger aquela criança, para ajudar aquela criança. Mas aquela parede, ela tem que ser fixa. Você tem que colocar uma coluna forte que vai ficar naquele lugar. Se alguém empurrar aquela parede e ela começar a se mexer, então tem algumas coisas erradas. E na nossa disciplina, no treinamento dos nossos filhos, aquelas paredes têm que ser fixas. Você falou não, tá fixo. A mãozinha foi para frente, quando você falou não, tem que dar aquele tapa. Ele tem que aprender que se você falou não, ponto final, acabou. Então, temos que estabelecer isso e, é claro, queremos estabelecer isso com as coisas que não são perigosas. Então, com o copo da mãe, com o copo do pai, com o controle remoto. E aprendendo não, qualquer coisa que você falar não, você, não importando se é perigoso ou não, você segura, você é firme, você sempre dá as consequências, né, para desobediência. Aí quando surgir uma coisa que é perigosa, você não precisa se preocupar, porque você sabe, falou não, ele sabe, ele não toca. As tomadas, a eletricidade está pela casa inteira. E você tem que ensinar aquela criança que não é para tocar. Eu tenho um amigo que tem uma cicatriz aqui no queixo, no rosto dele, porque ele pegou um fio e mordeu aquele fio e eletrificou e queimou aqui o rosto dele. E até hoje tem aquela marca, ele fez isso quando estava aprendendo a gatinhar. E tem coisas que são perigosas, graças a Deus ele não morreu, poderia ter morrido. Mas nós temos que aprender que o não é crucial, porque o não pode poupar e salvar a vida daquela criança um dia. E outra coisa eu queria falar, nessa ideia de não toca o que é meu, eles estão aprendendo de não mexer com coisas de outras pessoas.
E, gente, nossa igreja, através dos anos, eu tenho muito problema com isso na escola dominical. Crianças pegando coisas que são meus, que eu preciso, porque eles nunca foi com limite que não toca o que não é meu. E eles destroem as coisas. Porque eles não foi ensinado do respeito da coisa de outra pessoa. E quando eles estão andando, é um bom tempo de treinar as habilidades motores. Então, eles podem pintar, mas com uma maior lado e muitos limites. Eles só podemos pintar no papel que você dar. Se eles começam a pintar a mesa, não. A chão, não. Parede, não. E se eles façam disciplina e eles mesmos precisam ajudar de limpar. Não importa que ele tenha 1 ano, 2 anos. Você pega a mão dele com um pano e limpa com a mão dele. Ele vai chorar. Mas eles devem aprender que eles não podem pintar um livro. Isso não é engraçado, gente. Eles não podem pintar na parede. Por que o Brasil é tão feio, tão feio? Você não sabe de outros países vendo aqui e vendo o Brasil e fica assustado porque é tudo pichado. Essa é a culpa da mãe deles. Desde o começo. Eles nunca foi ensinado de não pichar uma coisa porque a mãe deixa eles pichar na parede. Então, gente, esse começa já. Gatinhando, andando. Respeito de coisas de outra pessoa. Limites. O que eu pode fazer, o que eu não pode fazer. E eles ficam bem mais contentes com isso. Nós não precisamos de ter bairro cheio de pichadores. Imagine tão lindo o Brasil pode ser se nós não tivermos pessoas pichando tudo. Imagina quanto dinheiro nós não vai gastar limpando nossas paredes. Então, começa, mamãe, na sua casa. Começa já com limites, respeito, tudo. Começa já. Nós temos que estabelecer aqueles limites, porque aqueles limites, elas trazem segurança e contentamento para os nossos filhos. Eles estão testando porque eles querem saber, não porque eles querem desobedecer, mas eles querem saber o que são os limites, porque quando eles sabem os seus limites, aí eles podem estar contentes, satisfeitos e bem seguros. Quando eles ficam empurrando e tudo se mexe e nós não estamos consistentes, eles não têm aquela segurança. Então eles ficam empurrando porque eles querem achar alguma coisa fixa, tá? Não é que eles querem abrir todas as paredes e sair correndo. Parece que é isso, mas não é. Eles querem aquela segurança que nós providenciamos quando nós estabelecemos aquelas regras, aqueles limites, não, sim. E temos a consistência ali, que isso é sempre assim. Se você vai para uma outra casa, os limites vão ser diferentes, mas você vai ter que aprender o que é sim, o que é não. Você vai ter que ensinar para seus filhos, o não. A criança, a sua casa, ele já aprende, tá bom, isso aqui é fora, eu não posso tocar nisso. Você vai para uma outra casa, você vai ter que estar ali e o seu não que vai ensinar o que é o limite. Então, você estando na casa de uma outra pessoa, você vê os perigos, você pode até apontar, não, ali, mesmo antes que a criança for para aquela coisa. Por quê? Porque ele já aprendeu que o não é não, e é para a sua segurança, para ajudar aquela criança em várias áreas, mas uma das é a segurança própria, né? Com eletricidade, com queimaduras e tantas outras coisas que poderia surgir, e nós como pais podemos providenciar essa segurança através de ensinando eles, mesmo antes de gatear muitas vezes, e principalmente quando eles começam a gatear, os limites que nós temos. O não tem que ser consistente, tem que ser sempre. Sempre que você falar não, tem que vir, se ele continuar aquela tapinha na mão, e o mais que ele desobedece, o mais forte que aquele tapa fica para reforçar e para realmente aprender que você está sério no seu não. Para de dar risada de desobediência.
Satanás fica muito contente com isso. Com Sim, certeza. sim, claro. Enfim, o nosso tempo acabou para hoje. Muito obrigado por estar conosco em mais um episódio de Edificando Famílias na Fé. E espero vê-los na próxima vez. Deus abençoe.